Nosso maior desafio na vida é exatamente viver pela fé. É crer em Deus e crer que Ele tem um jeito de resolver as coisas que a gente não consegue resolver. Crer que Ele tem formas e maneiras que nos surpreendem, que a gente não sabe ou não imaginava. Acontece que depois que Deus faz uma coisa, a gente chega à conclusão, surpreso, dizendo: não sabia que seria tão fácil. Eu não sabia que resolveria assim dessa forma. Muitas vezes a gente espera em possibilidades que a gente se esforça tanto para imaginar, para resolver, mas quando nós descansamos em Deus, como diz o Salmo, Ele dá aos seus amados o sono. Ele alimenta os seus amados enquanto eles dormem. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque Ele nos sustenta enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos nele. Tudo que nós precisamos é estar e é permanecer na presença de Deus. Então, que nosso coração se agrade no Senhor, descanse nele e confie em toda circunstância, como é esse momento que nós também estamos vivendo, tempo de profundas mudanças, tempo de adaptação, mas um tempo de crescimento para nós que esperamos no Senhor. Nós sabemos que Ele não é pego de surpresa em tempo algum. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quero compartilhar com você a palavra, está lá no Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo evangelho, né? O segundo livro da Bíblia no Novo Testamento. Então, a Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo fala a respeito da preparação da promessa de Deus para a vinda de seu Filho. A preparação de Deus para o seu plano de restauração de todas as coisas. Tempo de redenção é o termo que a Bíblia usa. E no Novo Testamento é exatamente a execução desse plano pelo próprio Deus. A partir do Novo Testamento nós vemos Deus mesmo agindo aqui na pessoa de Jesus em diante. E hoje nós vamos ver aqui um encontro com Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. E diz assim: E mais uma vez, Jesus entrou numa sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando para ver se Jesus curaria no sábado, para que tivessem do que o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Então perguntou aos que estavam presentes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É permitido salvar a vida ou matar? Então todos ficaram calados. E olhando para eles em redor, com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estenda a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, então tomaram conselho, fizeram um plano, junto com outro grupo chamado dos Herodianos, um grupo mais político, e procuravam saber como matar Jesus. Se reuniram para planejar a morte de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, esse texto é a sua palavra e ela é para nós o alimento para essa estação, para essa temporada. Ela é para nós a revelação da sua vontade. Ela é dada para nos instruir, para nos corrigir, para nos dar ânimo,
e nos fazer parecidos com Jesus, nos dar a oportunidade e o privilégio de crescermos em Ti. E é isso que nós pedimos ao receber essa palavra. Muda o nosso coração, muda a nossa mente e nos faça diferentes hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esses dias não, já tem bastante tempo, na verdade. Eu estava andando pelo centro da cidade, né? Quem se lembra do centro da cidade? Quem se lembra de como que era o centro da cidade? Ontem à noite eu estava imaginando isso. Mas, há um tempo atrás, eu estava andando pelo centro da cidade, naquele movimento gostoso que nossa cidade tem, naquele movimento vivo, né, de pessoas indo e vindo, os carros, né? O cachorro atravessando a rua, o churrasquinho ali de gato, né? E as pessoas ali, aquele movimento, toda a cidade é assim. E é bom lembrar disso, é bom lembrar que a cidade tem vida. Eu olhei e estava na porta de uma farmácia, um homem com um microfone, assim como eu estou, e fazendo a propaganda do que tinha dentro da farmácia, falando dos remédios, falando da promoção que tinha. A aspirina está na promoção, né? Leva aqui, não sei o que e tal, falando das promoções que havia. E de repente, quando eu olhei assim para aquela pessoa, procurando de onde vinha a voz, estava lá um homem que parecia um homem como qualquer outro, um homem normal. Mas ele era cego. Ele não tinha a capacidade da visão. E mesmo assim ele estava trabalhando, eu achei isso interessante, irmão. Ele estava trabalhando, narrando ou divulgando os produtos que estavam ali dentro daquela farmácia. E eu fiquei impressionado com aquilo. E na verdade a gente vê que há um movimento de inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Há leis que obrigam certas empresas a contratarem pessoas com certo grau de deficiência ou com algumas síndromes para que elas integrem o seu quadro de trabalho. Então, se você vai no supermercado, você vai ver pessoas acometidas por alguma enfermidade, pessoas com algum tipo de deficiência física, com alguma dificuldade motora, ali trabalhando. Por quê? Porque na nossa sociedade hoje, isso é tido como uma virtude, isso é tido como algo positivo. Isso é, na verdade, uma coisa muito boa, você ajudar os fracos, você abençoar, cuidar daqueles que são impotentes, aqueles que têm necessidade. Hoje, fazer o bem ou ser solidário é uma peça de propaganda. Repare bem, como as pessoas elas se destacam nas redes sociais, ou elas tentam se destacar porque elas fizeram alguma coisa, porque elas entregam uma quentinha, porque elas vão lá e constroem a casa para alguém, porque vai lá e ajuda com um remédio. A solidariedade hoje tem toda uma estratégia de marketing, mas o ponto que a gente encontra aqui, que a gente percebe aqui, é que há uma diferença na forma como nós vemos as pessoas hoje, para aquela forma como as pessoas eram vistas no tempo de Jesus. Porque hoje você não precisa depender da sua força, basicamente. Um exemplo claro, aquela época, a época de Jesus, os tempos antigos, isso não vou dizer nem muito tempo atrás, mas se a gente colocar aí uns 400, 300 anos atrás, era muito difícil você ver mulheres sozinhas. Elas não podiam andar sozinhas, elas não podiam se dirigir de um local para o outro sozinhas, porque elas corriam muito risco. As pessoas, elas não eram respeitadas por quem elas são, por serem um indivíduo. As pessoas eram respeitadas pela sua força. Naquele tempo, as pessoas eram valorizadas basicamente pela sua força, pela sua capacidade de se defender, pela sua capacidade, pelo seu potencial de realizar algo. Hoje nós respeitamos as pessoas simplesmente pelo que elas são, pelo menos deveríamos. E é um absurdo quando a gente vê alguma coisa
sair desse plano. Mas o ponto importante é que aquele homem que está na sinagoga com Jesus, ele não era uma pessoa que tinha uma oportunidade como o cego que eu vi na porta da farmácia trabalhando. Porque ele, naquela época, recebia exatamente por aquilo que ele era capaz de produzir. E você imagina, quais eram os tipos de trabalho que havia? Basicamente, era o de colher, né, de plantar e de colher. Você precisa das duas mãos para isso, não é isso, Mazenildo? Para pegar ali a enxada, para pegar o facão. Uma pessoa que tem uma deficiência, trabalhar no tipo de trabalho que havia antigamente, era muito difícil. Ela não teria a mesma produtividade que os outros, ela não teria a mesma capacidade. Agora o Alex está cuidando da performance, medindo, né, fazendo métricas. E quando a pessoa ela é recompensada por aquilo que ela produz, ela consegue ter essa compreensão melhor. E naquela época, aquele homem, então, podemos dizer que ele tinha parte da sua capacidade de produção limitada. E mais do que isso, naquela sociedade havia uma compreensão de que se alguém tivesse algum tipo de deficiência, era porque estava amaldiçoado por algum pecado. Teve uma vez que Jesus encontrou um homem paralítico, e aí perguntaram, um homem cego, aliás, e os discípulos perguntaram: olha, esse homem é cego por quê, Jesus? Foi o pai dele que pecou, os pais dele, ou foi ele que pecou? E Jesus respondeu: não, não é assim. Isso é para que seja manifesta a glória de Deus. A glória de Deus é em desfazer as obras do diabo, desfazer o mal, desfazer aquilo que foi corrompido. Não foi esse o plano de Deus, o propósito de Deus, mas por causa do mal, da maldade, do pecado, as coisas estão como estão. Mas Jesus veio desfazer isso. Mas o ponto é que aquele homem, ele tinha uma dificuldade. E em seu mundo, ele não era tido com uma boa perspectiva. Talvez ele se visse como uma pessoa que não se encaixava bem naquele lugar. Mas perceba, havia alguns lugares que ele não poderia ir. Por exemplo, o primeiro lugar que ele não poderia ir era no templo. O templo era o lugar onde eles cultuavam a Deus. O templo era o lugar onde a presença de Deus estava. E não poderia haver uma pessoa que não tivesse em condição. Preste atenção, nós somos chamados pelos judeus de gentios, de povos. Nós não somos judeus, nós somos brasileiros. E no templo só poderia entrar quem é judeu. Ao você chegar no templo, no pátio dos gentios, você era bem recebido. Mas a partir dali havia uma plaquinha que dizia: permitida somente a entrada de judeus. Se você ultrapassar esse limite, estará por seu próprio risco, por sua própria conta. Se alguém entrasse ali, não sendo judeu, poderia ser morto, porque aquele era o lugar onde a presença de Deus habitava. Aquele era o lugar santo, onde Deus estava presente e se encontrava com o seu povo. Então, o templo não era lugar para pessoas que não eram judeus, não era lugar para pessoas que tinham algum tipo de deficiência. O templo não era lugar para pessoas que estavam com alguma restrição, se tivesse tocado em mortos, alguma pessoa que talvez tivesse com alguma doença de pele, não era permitida a entrada, principalmente lepra. Lepra não entrava nem na cidade, quanto mais no templo. E provavelmente, aquele homem que tinha mão mirrada nunca teve a possibilidade de entrar no templo, de entrar na presença de Deus. Além de ter todas as limitações, ele também não podia estar junto com os outros, onde se fazia oração. Mas uma coisa me chama a atenção: esse mesmo homem que não pode ir no templo, ele vai na sinagoga. Porque o que é a sinagoga? A sinagoga era um lugar de ensino. A sinagoga era um lugar construído como uma escola bíblica. Uma escola bíblica, uma EBD.
onde as pessoas iam para estudar a palavra de Deus, onde elas iam para aprender de Deus, a lei de Deus. Então, todos os sábados, os judeus se reuniam na sinagoga. Havia várias sinagogas, templo só podia haver um, mas sinagogas havia várias. E aquele homem, então, ele vai à sinagoga. Isso chama a atenção nesse texto, porque ele está disposto a ir aonde ele pode ir para buscar a Deus. Ele vai aonde ele pode ir, ele vai até onde ele consegue, porque ele quer encontrar-se com Deus, ele quer alguma coisa de Deus, ele busca por Deus. E aqui eu tenho já um primeiro desafio para nós, de buscarmos a Deus no limite da nossa capacidade, no limite do nosso potencial, de nos esforçarmos para esse encontro, para aprender de Deus, para estar na presença dEle e se apresentar diante dEle, junto com Deus. O quanto nós o buscamos, o quanto nós desejamos aprender dEle, o quanto nós investimos a nossa vida em Deus, em buscar de Deus, em conhecer a Deus. O homem que não podia ir no templo, ia à sinagoga. O homem que não podia estar na presença de Deus no templo, estava pelo menos conhecendo mais a respeito desse Deus, sabendo mais de Deus, conhecendo mais sobre a palavra dele. Mas Jesus, ele tem os seus encontros surpresa. Jesus tem os seus encontros especiais. E ele então vai mais uma vez à sinagoga. E naquele dia estava ali o homem com a mão mirrada. É quando a gente menos espera que Jesus nos encontra. Quando a gente menos espera que nós somos achados por Ele. Se talvez aquele dia o homem da mão mirrada, que a gente nem sabe o nome na Bíblia, dissesse assim: hoje eu não vou na igreja não, hoje eu não vou na sinagoga, vou deixar para ir no sábado que vem, hoje eu vou ficar em casa. Ele nunca teria oportunidade de ter essa experiência com Deus. Pelo contrário, talvez ele morreria como ele estava naquele momento. Mas por causa da sua dedicação e da sua busca, naquele dia houve um encontro. Ele foi à sinagoga. Aquele seria o sábado diferente na vida dele. E hoje pode ser um domingo diferente na sua vida. Hoje pode ser um dia diferente na minha vida. Hoje Deus pode mudar tudo. Basta um encontro com Ele. Basta que a gente se volte para Ele. Porque Jesus disse à mulher de Samaria, esse encontro com Deus não está preso a um monte, um lugar ou a outro lugar. O encontro com Deus agora é em espírito e em verdade. Agora nós podemos encontrar com Deus em qualquer lugar. E a gente pode, na nossa casa, a gente pode pela internet, a gente pode no carro. A gente tem acesso à Bíblia, a gente tem acesso a canções, a gente consegue receber de Deus onde quer que a gente esteja. Será que a nossa busca é nessa proporção? Mas Jesus, nos abrindo então a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, nos mostra aqui nesse texto, que ele vai ao encontro daquele homem. E naquele lugar acontece mais um milagre. A situação não era muito favorável, porque havia pessoas que já estavam perseguindo Jesus, e já estavam vigiando a forma como ele lidava com as coisas, a forma como ele estava ensinando e a forma como ele tratava as pessoas. Aquele homem seria curado num dia de sábado, um dia em que era proibido fazer certas coisas para os judeus, mas Jesus está aqui, pronto a fazer algo na vida de alguém que o busca. Jesus está aqui pronto para realizar algo na vida de alguém que busca a Deus, que está querendo mais de Deus. Então a primeira coisa que Jesus fez quando ele chega na sinagoga é identificar. E viu ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E sabendo que os outros estariam olhando, ele chama exatamente aquele homem e fala: vem para o meio, vem aqui, vem cá você.
Você já pensou como é ser exposto? Como é você ser colocado assim, diante de todas as pessoas, com as suas deficiências, com os seus defeitos, talvez até mesmo com os seus pecados, talvez até mesmo o seu passado, as suas limitações, porque é fácil. As pessoas muitas vezes se habituam a olhar para as outras e enxergarem os problemas, enxergarem as lutas que aquela pessoa tem, ou as suas falhas, seus erros. É muito fácil. Mas Jesus, ao olhar para aquele homem e ver os seus defeitos, ele não enxerga simplesmente o problema daquela pessoa. Jesus enxerga nele o propósito de Deus para aquela vida. Deus amou o mundo e lhe entregou o seu Filho. Há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E por mais que a gente esteja limitado, e por mais que sejamos pessoas impedidas de realizar aquilo que queremos realizar, por mais que sejamos pessoas que têm dificuldades em terminar aquilo que a gente começa, por mais que a gente tenha dificuldade em colocar um ponto final nas coisas que a gente gostaria de resolver, por mais que a gente tenha um esforço muito grande para produzir quase nada, ainda que a gente se veja completamente limitado, Deus, ao olhar para nós, nos enxerga através do seu amor, através da sua graça. Mas isso tem um preço. Vem para o meio. Apareça. A gente pode, talvez, aplicar isso na nossa vida da seguinte forma: é preciso arrepender-se. Aparecer é assumir, é vir para a luz, é dizer: olha, eu sou assim, esse é quem eu sou. Ei, eu tenho um problema. Ei, eu tenho uma dificuldade. Ei, esse é o meu pecado. Essa é a minha vida, essa é a realidade de quem eu sou. Hoje, nós já estamos nos acostumando a olhar as pessoas de máscaras e me preocupa isso. A gente consegue ver vídeos aí pela internet de pessoas sendo agredidas porque elas estão sem máscara. As pessoas já não conseguem mais viver sem que os outros estejam sem as máscaras. Parece que olhar na face das pessoas se tornou um desafio. Mas, ao nos apresentarmos para Deus, é assim que nós devemos estar, sem máscaras. Relacionamentos transparentes, onde nós olhamos nos olhos uns dos outros, e onde nós, diferente daquilo que Adão fez, se esconder, nos apresentemos diante da luz. Há muitas pessoas que não mudam porque elas se escondem. Há pessoas que não conseguirão uma transformação em suas vidas, porque elas não assumem quem são. E jamais serão capazes de mudar por conta disso. A mensagem de Jesus era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Há uma necessidade de arrependimento. Há uma necessidade de arrependimento para crer na mensagem. E isso é ir para o meio. Mas a primeira parte do discurso de Jesus diz: o tempo está cumprido, esse é o momento, o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está tão próximo que até mesmo um homem que tinha a mão aleijada poderia esticá-la para tocar, poderia alcançar o reino de Deus que estava ali. O próprio Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Hoje nós podemos também esticar as nossas mãos. Hoje nós podemos também alcançar o reino de Deus. E da mesma forma que Jesus disse para aquele homem, eu digo para você: venha para o meio e estique a sua mão. Estique os seus braços. Braços que talvez estejam cansados. Braços que talvez estejam esgotados. Braços sem forças para lutar. Braços que estão tentando de todas as maneiras se manter. Mãos e braços que talvez estejam comprometidos com tantas obras ou com tantas coisas.
Mãos e braços que talvez estejam sendo usados para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação, com o objetivo de viver para si mesmo. Mãos e braços que talvez estejam amarrados, impedidos pela preguiça. Estique os braços que talvez estejam presos por causa do pecado ou por causa da própria ignorância. Estique os braços. Porque quando Deus nos manda esticar, é porque Ele está ao alcance, porque o milagre está ao alcance, porque o reino de Deus está a um braço de distância. Ele já veio até nós. E agora, a resposta que nós damos é dar o próximo passo. Deus está olhando para nós hoje da mesma forma que via aquele homem. Pessoas que, sem Ele, são improdutivas. Pessoas que sem Ele são incapazes. E sem nos apresentarmos, sem nos posicionarmos, sem abrir o nosso coração e realmente confessarmos quem somos, jamais poderemos ter a oportunidade do encontro. Jamais poderemos ter a oportunidade de desfrutar da presença dEle, de estar com Ele. O desafio para nós hoje é exatamente esse. Sabe, a palavra é: os céus estão ao nosso alcance. Os céus estão ao nosso alcance. Uma nova vida está ao nosso alcance. A cura está ao nosso alcance. A solução está ao nosso alcance. A santidade está ao nosso alcance. Um novo vocabulário, novos pensamentos, novos planos estão ao nosso alcance. A nova vida completa em Deus está aqui, agora, ela está disponível. Está próxima de todo aquele que crê e confessa o nome de Jesus, que confia na sua palavra. Perceba o tamanho do desafio daquele homem. Era duvidar da sua limitação para acreditar que ao estender a sua mão, algo ia acontecer. Ou, sem saber, o que será que vai acontecer? Eu não sei. O que vai nos acontecer amanhã, o que vai nos acontecer daqui a pouco, eu não sei. Mas eu sei que toda resposta de fé gera algo extraordinário. Toda resposta de fé, sempre que nós confiamos em Deus, sempre que nós ouvimos a sua voz, sempre que nós obedecemos a Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Está na hora da gente levantar as mãos para adorar, levantar as mãos para ajudar o próximo, levantar as mãos ou esticar as mãos para alcançarmos aquilo que precisa ser feito. Tudo que vier às suas mãos, faz conforme a sua força. Está na hora da gente esticar as mãos para voltar a abraçar pessoas, voltar a abençoar pessoas, orar por elas. Não podemos ter mãos encolhidas, por qualquer que seja a razão. Precisamos hoje fazer como Jesus, que não somente esticou as mãos para tocar os enfermos, para acolher e abraçar pessoas, mas esticou suas mãos, os seus braços naquela cruz, por mim e por você. Ele se entregou até a morte, e morte de cruz. E hoje, o nosso desafio é ser como o Mestre, é seguir o Mestre. Os céus estão ao nosso alcance. E agora? Nós esticaremos as mãos ou a encolheremos? Você pode mudar hoje, simplesmente obedecendo, simplesmente confiando e acreditando que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Jesus nos manda fazer jamais ficará sem resultado. Para que esse milagre acontecesse, Jesus pagou um alto preço, porque foi a partir daqui que a morte de Jesus começou a ser planejada. Foi a partir desse momento que os religiosos e os políticos, os partidários,
se mobilizaram para matar Jesus, para tirar a vida de Jesus. Mas na verdade, foi o plano de Deus desde o começo, que Jesus morresse, para que homens e mulheres tivessem suas mãos esticadas, libertas. Foi o plano de Deus desde o começo, que Jesus morresse por nossos pecados, segundo as próprias Escrituras, e ressuscitasse ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para que nós não só tivéssemos uma nova forma de comportamento externo, mas para que nós tivéssemos uma nova vida, para que você seja um pai de família melhor, para que você seja uma mãe de família, para que você seja amigo, amiga, vizinho, para que nós sejamos nova criatura em Deus. E é por isso que eu quero orar hoje, porque os céus estão ao nosso alcance. Eu quero orar hoje porque Deus está perto de todo aquele que o invoca. E aquele encontro na sinagoga, no lugar de ensino, pode ser hoje o nosso encontro com Deus também. Portanto, feche seus olhos onde você está. Peça a Deus um encontro. Talvez não era um encontro planejado para você. Seja estar aqui, ou talvez você por acaso abriu esse vídeo e está assistindo. Não é encontro que nós mesmos planejamos, muitas vezes. Mas Deus tem sua própria agenda, Deus tem seu propósito. Deus tem o seu próprio tempo. Ele é o Pai da própria eternidade, Ele está acima do tempo. E hoje, pela vontade dEle, tudo pode mudar. Hoje, o tempo de Deus pode se tornar o seu tempo. Tempo de vir para o meio, de aparecer, de se apresentar, de sair da escuridão, tirar as máscaras e dizer para Deus: hoje eu me arrependo, hoje eu mudo de vida. Hoje eu decido atravessar para o outro lado e não ser mais a mesma pessoa. Hoje eu decido não estar limitado mais por aquilo que me prendia, pelas amarras que estavam me impedindo de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de amar as pessoas, de abraçá-las. Amarras que nos impedem de perdoar, de pedir perdão, amarras que nos impedem de ser humildes, de sermos simples, amarras que tentam nos afastar de Deus e que nos impedem de alcançar não só a sua vontade, mas alcançar o próprio Deus. Mas Ele está ao nosso alcance. E você pode dizer que hoje, em nome de Jesus, estica suas mãos para tocar no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Hoje você pode dizer: Senhor, eu vim para o meio, e eu não sei como, mas eu estico as minhas mãos. Eu não sei como, mas hoje eu me estendo, eu me expando. Hoje eu me estico realmente para tocar o Senhor, pela fé, e eu creio. Pai, nos apresentamos a Ti nessa manhã, nesse dia, para que não sejamos mais os mesmos. O céu está ao nosso alcance. A realidade por vir, a Sua própria presença, nós não estamos privados dela por Sua causa, mas por nossa própria causa. Nós não estamos privados, Senhor, das Tuas bênçãos, porque Tu queres, mas porque nós mesmos não concordamos e nós mesmos não nos esticamos. E nessa manhã, o desafio do arrependimento está diante de nós, e nos esticamos, e nos estendemos, e pedimos: Pai, no nome de Jesus, permita-nos alcançar o Senhor. Ainda que com as nossas mãos manchadas pelo nosso passado,
Enquanto nós confessamos o nome de Jesus e corremos à tua presença, cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nos faz nova criatura, nos faz um novo ser. E é nessa fé e nessa confiança que ouvimos a tua voz e nos posicionamos em ti para viver uma nova vida, para ser uma nova criatura, para que realmente nunca mais sejamos os mesmos. E desde agora, Pai, opera em nossos corações e nos liberta. Liberta os cativos. Coloca em liberdade, faze-nos marchar, faze-nos encontrar o caminho da vida e correr em direção a tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor tem para nós esse novo tempo. Então não se encolha, não se limite e não creia nas próprias limitações, porque Deus faz novas todas as coisas. Amém? Que seja esse o nosso desafio hoje, seja essa a nossa perspectiva. Os céus estão ao nosso alcance e nós podemos, sim, nós podemos alcançar Deus. E nós podemos transportar aquilo que nós recebemos aqui para qualquer lugar onde a gente esteja. Ali está a presença de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que você tenha uma manhã abençoada, um dia abençoado. E logo mais a gente se encontre novamente em nome de Jesus. Deus abençoe.